eu sou o sobrevivente e você sabe quem foi Jeffrey Epstein. O cara era um milionário ou bilionário em algumas fontes, muito influente no mundo todo. A gente pode ver aqui uma foto dele com o Donald Trump, com o Michael Jackson, com o Bill Clinton, que é ex-presidente dos Estados Unidos, com o Príncipe Andrew, que é o filho da Rainha Elizabeth, e com outras figuras também. Ninguém sabia exatamente quanto o Jeffrey Epstein tinha de dinheiro, porque ele escondia muita coisa em empresas, fundos e paraísos fiscais. O ponto estranho também é que ninguém nunca conseguiu explicar direito de onde vinha tanto dinheiro. O Epstein dizia que ganhava isso administrando a fortuna de outros bilionários, cobrando comissões altas por esse serviço. Só que o cara vivia com muito dinheiro mesmo. Ele tinha um jatinho particular que ele chamava de Lolita Express, e é um nome bem problemático se você sabe a origem do nome Lolita. Ele tinha contato com pessoas muito influentes, como já deu pra ver. Ele tinha também mansões, e sim, mansões no plural, algumas em Nova York, Flórida e Novo México, por exemplo. E é aqui que a bizarrice começa, porque ele também tinha uma ilha particular no Caribe, onde muita coisa criminosa, perigosa e desumana aconteceu. A ilha do Jeffrey Epstein, chamada de Little St. James, ficava nas Ilhas Virgens Americanas e era uma área privada imensa, com mais ou menos 70 acres. Ele comprou esse lugar em 1998 por quase 8 milhões de dólares e, com o tempo, transformou tudo num local muito luxuoso. Lá tinha uma mansão, piscina, heliporto, tinha um prédio diferente que chamavam de templo e várias áreas para receber visitas. O Epstein usava a ilha como uma casa e também como um refúgio bem afastado. Anos depois, em 2016, ele também comprou outra ilha perto, chamada Great St. James, com a ideia de ter ainda mais privacidade. Sobrevivente, mas pra que ter uma ilha particular e ainda aumentar mais ainda comprando mais espaço? Tipo, por que o cara precisava de tanto espaço e espaços longe da sociedade, né, em ilhas separadas? Por que sobrevivente? Porque, segundo denúncias e relatos de pessoas envolvidas no caso, ele usava as ilhas para coisas muito problemáticas, coisas muito criminosas e terríveis envolvendo outros milionários e principalmente, crianças. O Epstein levava meninas que não votavam, você entendeu, né? Eu não posso falar exatamente, mas pessoas que não têm idade para votar. Ele levava essas meninas para a ilha, muitas vezes prometendo trabalhos simples ou massagens e oferecia dinheiro em troca. Essas meninas acabavam sendo pressionadas a fazer coisas que não queriam e, em alguns casos, eram convencidas a chamar outras garotas. Algumas testemunhas contaram que viam o Epstein cercado de meninas que não votavam e que o ambiente tinha festas e situações estranhas, bizarras, envolvendo homens mais velhos e meninas mais novas. E isso, logicamente, tem um nome. Mas se já não fosse ruim o suficiente, ela estava em conjunto com... Essa ilha era um antro de crimes absurdos, com inúmeras vítimas e com situações que a justiça americana ainda está descobrindo. O pior disso tudo é que o Epstein agia casualmente, como se não tivesse nada de errado com a situação ou com a vida que ele levava. Em imagens que saíram na internet, chega a ser revoltante as coisas que eu infelizmente tive que ver. São coisas que eu nem posso descrever aqui, mas uma coisa eu posso te garantir: o Epstein não era um ser humano. O cara era um monstro. Não tinha um pingo de humanidade nele. Tinha até mesmo alegações e suspeitas de canibalismo e outras situações bizarras. Como a gente pode ver nesse tweet aqui, algumas das vítimas do Epstein eram mulheres, a gente pode dizer obrigadas, a dar parto para que seus bebês fossem usados nos rituais e canibalismo para os políticos e bilionários na ilha. Demônios existem. Mesmo depois de já ter sido condenado por crimes desse tipo em 2008, o Epstein continuou com esse comportamento por vários anos, sempre envolvendo pessoas numa idade que não podem votar. Ele continuou com a ilha da... Ele continuou com as festas bizarras e sempre se mantinha suspeita de que os amigos poderosos protegiam ele. Tava rolando a história também de que haviam câmeras escondidas em algumas propriedades dele, o que levantou ainda mais suspeitas sobre tudo o que acontecia nesses lugares. Em julho de 2019, o Epstein foi finalmente preso quando voltou de uma viagem à Europa e chegou em um aeroporto em Nova Jersey.
A acusação dizia que ele comandava um esquema complexo de PDF o que você está pensando, havia muitos anos, usando várias casas, inclusive a ilha. Além de fazer tudo isso com pessoinhas, ele também levava pessoas à ilha dele para usufruir dessas crianças. Você entendeu, né? Ele não só se aproveitava, mas ele levava outros caras mais velhos para também aproveitar essas vítimas. Enquanto o Jeffrey Epstein esperava o julgamento, ele morreu em agosto de 2019 dentro de uma prisão em Nova York. A versão oficial diz que foi, mas a história foi bem mal contada, o que faz praticamente todo mundo acreditar que ele foi desvivido na cadeia, e sim de propósito, que ele não quitou do server por conta própria, mas que ele foi desvivido porque ele sabia de muita coisa. O próprio irmão do Epstein disse que ele jamais faria isso consigo. Por quê? Porque tinha muita gente importante que ia cair junto com o Epstein se ele abrisse a boca. Então esses poderosos, inclusive de dentro da justiça e do governo, resolveram o problema logo. Claro, isso aqui é uma teoria, mas é uma teoria que muitos acreditam como se fosse a verdade, porque a forma com que ele foi encontrado, a forma que aconteceu o que aconteceu, foi muito suspeita. Nossa, sobrevivente, e ninguém nunca descobriu quem eram esses poderosos envolvidos? Ninguém nunca descobriu quem é que estava na ilha do Epstein? E descobriram sim. Os arquivos ligados ao Jeffrey Epstein foram sendo liberados aos poucos pelo governo dos Estados Unidos, principalmente por decisões da justiça e também por mudanças na lei. A primeira liberação aconteceu no começo de 2024. Em janeiro daquele ano, uma juíza federal de Nova York autorizou que documentos antigos fossem tornados públicos finalmente. Esse processo já tinha sido encerrado fazia um bom tempo, mas os documentos ficaram guardados longe do público. A juíza entendeu que o interesse das pessoas em saber o que realmente tinha acontecido era muito maior do que a necessidade de manter o sigilo sobre essas informações. No total, mais de 4.000 páginas vieram a público, com depoimentos, mensagens, listas de contatos e outros registros. Esses arquivos citaram várias pessoas conhecidas que tiveram contato com Epstein, como políticos e figuras públicas, mas na maioria dos casos não trouxeram provas diretas de envolvimentos em crimes e o pior, tem muitas montagens e notícias falsas circulando. Produzir esse vídeo para você foi um verdadeiro inferno, com um tanto de teoria da conspiração misturado com fatos, misturado com montagem, misturado com informações que são semi-verdades. Como o caso é realmente bizarro, qualquer informação absurda não parece tão absurda assim. Depois disso, veio uma liberação ainda maior, organizada pelo próprio Departamento de Justiça dos Estados Unidos, e isso já esse ano. Essa etapa foi possível por conta de uma lei aprovada no Congresso, lá dos Estados Unidos, lógico, né? No fim de 2025, que obrigava o governo americano a ser muito mais transparente sobre tudo que envolvia esse caso. Com base nessa lei, o governo americano, mais uma vez, a gente ainda vai chegar no Brasil, reuniu materiais de várias investigações, como casos da Flórida, de Nova York, apurações do FBI e outros relatórios internos. A maior parte desses arquivos foi liberada no dia 30 de janeiro de 2026. Foram mais de 3 milhões de páginas divulgadas de uma vez, sem falar nas centenas de milhares de imagens e milhares de vídeos. No total, o governo disse que existiam cerca de 6 milhões de páginas relacionadas ao caso, mas uma parte não foi divulgada porque tinha material ainda mais sensível. E também, claro, coisas não relacionadas com o que acontecia na ilha. Os documentos desse caso trouxeram e-mails, relatórios de investigação, registros de voos, mapas das relações entre as pessoas e também informações sobre o que aconteceu com o Epstein, que o governo confirma que foi sim, mas as pessoas continuam acreditando que ele foi, se é que a gente pode dizer assim. Teve também críticas durante esse processo, porque em alguns momentos os nomes das vítimas ou de pessoas sem ligação clara com os crimes acabaram aparecendo sem o devido cuidado. Com essa liberação de imagens, arquivos e conversas, muitos famosos foram expostos por já terem visitado a ilha do Epstein. Por exemplo, o príncipe Andrew, filho da rainha Elizabeth. A Virginia Giuffre alegou ter sido forçada a ter feito aquilo com ele na ilha, alegações que o cara nega até hoje. O Stephen Hawking, sim, o gênio que a gente teve, e se foi, né? Ele participou em 2006 de uma conferência de física organizada pelo Epstein na ilha. Tem fotos, inclusive, do Stephen Hawking no local, fazendo um tour de submarino que o Epstein adaptou para ele, e também em um churrasco na praia. Quem aparece também é o Sergey Brin, o cofundador da Google, e uma acusadora relatou que ele e a ex-esposa passaram um dia inteiro na ilha em janeiro de 2007.
Teve também o Howard Lutnick, que é um bilionário também, atual secretário de comércio dos Estados Unidos, e e-mails de dezembro de 2012 mostraram que ele foi à ilha com a família e outro casal também de iate. Teve também o Hoffman, o cofundador do LinkedIn, o Chris Tucker, o ator lá da Na Hora do Rush, o Kevin Spacey, a Naomi Campbell, e algumas listas antigas dizem que ela foi, mas ela nega até hoje isso. O Bill Clinton, o ex-presidente dos Estados Unidos, e esse ponto aqui é bem mais polêmico porque o Clinton nega até hoje. O Epstein parecia querer defender o Bill Clinton. Ele mesmo disse no e-mail de 2011 que o Clinton nunca esteve na ilha. Já logs de voos mostraram Clinton no jato do Epstein pelo menos 26 vezes. A maioria das fontes confiáveis diz que o Bill Clinton não foi à ilha. Tiveram outros famosos citados na lista do Epstein, o que não significa, mais uma vez, isso aqui, essas pessoas que eu citei, significa que foram ao encontro do Jeffrey Epstein na ilha. Não significa que esses caras participaram daquilo que o Epstein fazia. Isso faz a gente suspeitar, mas não é uma comprovação. Não é uma prova que essas pessoas estavam interessadas na mesma coisa que o Epstein estava interessado. Mas alguns nomes que apareceram, nomes e fotos no caso, foram do Michael Jackson, do ilusionista David Copperfield, teve também Alec Baldwin, Mick Jagger, Cameron Diaz, Leonardo DiCaprio, Bruce Willis, enfim, muita gente famosa. E claro, o Donald Trump, amigo muito antigo do Epstein. Só que o Donald Trump disse que nunca foi à ilha e que tinha até mesmo cortado relações quando notou que o cara era meio estranho. O mais bizarro é que nos arquivos ocultos, o nome do Donald Trump apareceu muitas vezes, mais vezes do que o nome Harry Potter foi citado no livro do Harry Potter. Falam em Harry ou Harry Potter quase 19 mil vezes em todos os livros, e o Donald Trump foi citado 38 mil vezes nos arquivos ocultos do Epstein. A gente tem também outros nomes mais conhecidos, como Elon Musk, Bill Gates, que trocaram e-mails com o Jeffrey, mas não foram à ilha. O Elon Musk mesmo disse que recusou várias vezes. Teve até a história não confirmada do Bill Gates pedir antibióticos pro Epstein por ele ter pego uma IST. Supostamente ele pegou essas ISTs fazendo aquilo com 2 garotas russas. E como ele não queria passar a doença para a mulher dele, ele queria os antibióticos para justamente dar para Melinda Gates. No caso, é ex-mulher agora. O próprio Bill Gates disse que se arrependeu de cada minuto que passou com o Epstein. Teve até essa reportagem aqui. Ex-mulher de Bill Gates comenta suposta traição e ST do fundador da Microsoft após citações no caso Epstein. Abre aspas, feliz por estar longe. Em e-mails, Epstein acusou Bill Gates de se relacionar com mulheres russas e tentar medicar a então esposa em segredo. Melinda Gates diz que ex-marido precisa responder às acusações. Muita gente foi citada nos e-mails, só que, como eu já expliquei nesse vídeo, não significa que todas estavam envolvidas com coisa errada na ilha. Até porque o Epstein ele tinha mania de realmente fazer amizade com pessoas famosas e poderosas, como uma estratégia também de networking. Para você ter ideia, nos arquivos do Epstein, a palavra Shrek apareceu 11 vezes. Então a gente tem que lembrar que são conversas pessoais dele e não necessariamente uma lista de criminosos que curtiam o que ele também curtia. E acredite, muita coisa bizarra aconteceu nessa ilha e o Epstein era um cara doente da cabeça mesmo. A gente vê aqui, por exemplo, Epstein planejou uma fábrica de bebês em rancho no Novo México, provavelmente para utilizar em rituais. Epstein deu o nome de Baal à sua conta bancária. Baal é um ser demoníaco e o sacrifício de pessoinhas é um ritual dos adoradores de Baal. Descobertas arqueológicas encontraram milhares de urnas com restos mortais cremados de pessoinhas. Tem aqui uma imagem de Baal. Nesse trecho aqui, alguém deu ordem para que Epstein desviva alguém. O governo dos Estados Unidos censurou quem deu a ordem ao divulgar o documento. Epstein respondeu alguém por e-mail dizendo que amou o vídeo da ator... Você entende, né? O governo dos Estados Unidos censurou o nome de quem enviou o vídeo pro Epstein. Por que estão protegendo os membros da seita do Epstein? Enfim, tem muita alegação que boa parte das informações divulgadas sobre o caso são exageradas ou mal interpretadas, ou até mesmo falsas, com muita teoria da conspiração também, outras falando que não é teoria nenhuma
que na verdade muita coisa é bizarra, além do que a gente esperava realmente aconteceu na ilha. O que é mais surpreendente nesse caso é o que foi descoberto sobre o Brasil nos arquivos do Epstein. Como o Brasil até mesmo servia como recrutamento para pessoas na ilha, e como figuras brasileiras eram admiradas pelo Epstein. Bora falar sobre isso? Antes, por favor, comenta um oi sobrevivente para me ajudar com o engajamento desse vídeo. Se você fizer isso, eu vou curtir o seu comentário. E eu acho que essa foi a introdução mais longa do canal. Com certeza vai passar de 15 minutos de introdução, caramba. Sobrevivente, o que esse caso todo desse cara metido com tanta parada errada tem a ver com o Brasil, cara? Ele tinha uma ilha no Brasil, assim, ou coisa parecida? Bom, tiveram referências ao Brasil nas milhares de páginas vazadas e liberadas do caso Epstein. Essas referências são bem limitadas, para ser sincero, em comparação com outros fatores, com outros nomes, né, com outros países, e não mostram envolvimento direto de políticos ou figuras famosas daqui do Brasil no esquema doentio do cara. Mas mesmo assim, é bom a gente ficar ciente de cada uma dessas referências. A maior parte das referências ao Brasil se trata de agenciamento de modelos. Era um negócio do Epstein. Em 2016, o Epstein trocou mensagens com um cara chamado Ramsey Alkholi, um músico e antropólogo que apresentava mulheres para ele, sobre comprar agências de modelos brasileiras. Em um conjunto de imagens, por exemplo, se tem um aviso relacionado ao Brasil, mas a maioria das fotos está censurada com faixas pretas. Ou seja, o governo americano não liberou o conteúdo total dessas imagens, o que indica que algumas mulheres ou crianças brasileiras possam ter estado na ilha. A brasileira mais citada nos arquivos do Epstein é a Marina Lacerda. Ela era identificada como Minor Victim 1 na acusação federal contra o Epstein em 2019. Ela é uma imigrante brasileira que virou uma testemunha-chave nas investigações e ela também falou publicamente pela primeira vez em setembro do ano passado. Quando mais nova, ela saiu do Brasil e foi morar nos Estados Unidos junto com a mãe dela e com a irmã dela. Com 14 anos, presta atenção nessa idade, em 2002, uma amiga levou ela pro Epstein dizendo que era um emprego de massagem, pagando $300 por vez. Começou, claro, como uma chance de ajudar as famílias com uma renda extra, só que virou anos de... Ela foi forçada a fazer aquilo várias vezes na casa dele, em Nova York, e também chamava outras meninas novas, algumas de 14 a 16 anos, até checando carteirinhas de escola para garantir que eram menores de idade. Ela foi até os 17 anos, quando ele mandou ela embora por achar ela velha demais. A Marina deu depoimentos chaves para o FBI em 2019 e ajudou a montar o caso contra o Epstein. Ela viu pessoas famosas como Donald Trump, só que Trump, claro, nega envolvimento nisso, e os relatos da Marina contam sobre um monte de meninas novas que passavam por lá. Outra treta que teve no Brasil foi o caso do Jean-Luc Brunel, um francês amigo do Epstein, acusado de arrumar meninas para ele, foi numa agência de modelos em Brasília em abril de 2019 para chamar novas garotas para os Estados Unidos. O Brunel já trabalhava com agências daqui, o que bate com as histórias de que o Epstein mirava em meninas pobres de outros países normalmente de terceiro mundo, como o nosso aqui. E a mulher do Epstein foi vista na costa brasileira logo depois da morte dele, em 2019, provavelmente para se esconder por um tempo. Sobrevivente, mas peraí, eu lembro que teve também uma citação ao Lula e ao Bolsonaro, não foi? Tem sim uma citação a eles. Tem um e-mail de 2018, onde o Epstein diz que falou ou contatou o Lula. Ele não explica o que era a conversa, mas parece que era algo sobre política ou negócios. O Lula negou qualquer ligação real, dizendo que nunca se encontrou com o Epstein. O Bolsonaro também aparece citado em conversas entre o Epstein e o Steve Bannon, um cara da extrema-direita americana. São mensagens sobre política global, onde o Bannon fala de ir para o Brasil para apoiar o Bolsonaro. Sobre o Bolsonaro, o Epstein disse antes ele do que eu, quando o Bolsonaro sofreu o atentado pelo Adélio Bispo. Mas também já chegou a dizer que o Bolsonaro era o cara. Teve também referências ao João de Deus. A gente vê aqui. E-mail de dezembro de 2020, nos arquivos do Jeffrey Epstein, menciona a ativista brasileira Sabrina Bittencourt, que acusou o João de Deus de comandar uma fazenda de... Bom, o editor vai ter trabalho nesse vídeo, né? Onde meninas eram a engravidar e os bebês eram vendidos no mercado ilegal. Ela cometeu em fevereiro de 2019 em Barcelona. Em um e-mail também, alguém que enviou um e-mail, no caso para Jeffrey Epstein, dizia que as mulheres do norte do Brasil eram as mulheres mais feias do mundo inteiro. E um amigo do Epstein disse que também se encontrou com a família, dona da Rede Globo, e cita também
o Itaú aqui. Até diz que são duas das 3 famílias mais poderosas daqui do Brasil. E tem acusações bem mais graves também. Como a gente pode ver aqui, Epstein e Príncipe Andrew estiveram em Florianópolis por diversas vezes e ali criaram uma rede de... E a partir do Café de la Musique, perdão aí pela pronúncia se estiver errada, polo de encontro da elite brasileira nos anos 2000. O Epstein esteve no Brasil pouco menos de um mês antes das eleições de 2018. Incontáveis brasileiros implicados, até mesmo o próprio mordomo do Epstein é brasileiro e foi agenciado em Florianópolis. Caso Mari Ferrer, Álvaro Garneiro e White Parties brasileiras, Otávio Mesquita, Café de la Musique, retiros espirituais em Florianópolis que operam até hoje por um amigo da mulher do Epstein e que agora é guru e por aí vai. E isso não é nem 10% o mais impactante. Quem falou sobre isso foi a Damaris Alves. Eu quero que vocês tenham acesso, pelo menos ao que está escrito nos arquivos de Epstein. São terríveis as imagens. As crianças foram sacrificadas, elas foram machucadas. E a minha preocupação com relação a tudo isso é porque nós estamos hoje no Brasil com mais de 50 mil crianças desaparecidas. Aonde estão nossas crianças? O que fizeram com nossos meninos e meninas? E por falar nisso, muitos lembraram também do caso da Ilha de Marajó, um caso que a Damaris Alves denunciou sobre algo também envolvendo pessoas que não podem votar no arquipélago do Pará. No fim, o nosso Brasil, como sempre servindo de turismo para gringo. Esse caso todo elevou isso a um nível impensável, afinal de contas eram crianças, né? Numa ilha e várias pessoas indo para essa ilha só pra... Bom, você sabe o que elas iam fazer, né? Lembrando também que toda essa situação fez muita fake news aparecer, muitas interpretações exageradas, muita coisa mesmo, usando imagens inclusive de filmes de terror que envolviam canibalismo, pra você ter ideia, pra fingir que era algo da ilha do Epstein. Coisa que, cara, tem que fazer muita engenharia reversa de imagem, muita pesquisa, eu esqueci o nome que se dá isso, mas muita pesquisa por imagem pra perceber que muita coisa vinha de fontes externas que não tinham a ver com o Epstein, enfim. Uma série de inverdades, né? Uma série de fake news. E, ao mesmo tempo, o caso por si só já é naturalmente bizarro, mas muita gente aproveita para levar o nível da bizarrice ainda mais. Mas, assim, muita coisa ainda vai ser explicada sobre isso com o passar do tempo. Muitas outras páginas vão ser investigadas também. Muitas pessoas vão ser questionadas, então pode ser que esse caso evolua muito ainda. Eu só fico surpreso em como o Epstein se manteve fazendo isso durante tantos anos. Amigos bem poderosos, né? Aí fica a pergunta, o que um bilionário não consegue fazer? Por favor, compartilhe esse vídeo com quem precisa saber desse caso. Seria impossível trazer esse vídeo pra você sem a ajuda do pessoal que paga o meu salário. Então eu quero agradecer muito ao Zane, ao Alanzito, agradecer também a Lê, ao Uncle Luke, ao Will Ramos, agradecer ao Marcílio Santos, ao Rafael Gonzaga, ao Tio Gran, ao Polo, agradecer também ao Luca Nonino, ao Victor Hugo, ao Rússio, agradecer também aos Anatas, ao Eduardo, ao Grove Lake, ao Amy Chris, agradecer também ao Cleiton Tassiano, aqui, e a cada um dos membros desse canal. Membros que têm acesso a conteúdos exclusivos, acesso aos mapas mentais, acesso a vídeos antecipados, acesso ao nosso servidor no Discord, acesso ao nosso mini curso de sobrevivência no Brasil. Atualmente a gente está conversando sobre o mini curso de finanças. Logo eu tô finalizando ele pra gente começar outro. São 3 planos diferentes, você pode ver os benefícios e o valor aí do lado, mas se você não pode ou não quer se tornar um membro do canal, não tem problema, seu comentário, sua curtida, seu compartilhamento, o seu hypar me ajudam muito, eu sou muito grato a você por conta disso. E queria pedir pra você também clicar nesse vídeo que tá aparecendo no meio da tela, tenho certeza que o conteúdo dele vai ser interessante pra você, e a gente se vê no próximo conteúdo. Eu espero que esse vídeo não tenha sido de alguma forma traumático, porque o assunto é bem sensível, mas acredito que eu consegui maneirar bem na linguagem e consegui passar isso pra você sem tanto... Enfim, sem gerar tanto gatilho assim. Espero que você esteja bem, no final das contas, né? Então, fica um abraço, a gente se vê no próximo material. Tchau, tchau.